Olá, paz e bem no teu coração, para tua vida, para o teu espírito. Tema de hoje: sofrer assim. Você sabe que nem todos os dias são de alegria e paz nas nossas vidas. Sim, que não são em todos os momentos, em todos os dias, que nós conseguimos visualizar o arco-íris com suas exuberantes cores. Às vezes só vemos uma, às vezes não vemos nenhuma. É muito interessante nós pensarmos nisso. Porque ora nós sofremos por coisas pessoais, bem como a nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, material, familiar, social, com uma dor, com uma doença. São várias e várias situações que se encaixam dentro desses subtópicos, né? dessas sub-áreas da nossa vida. Na vida sentimental, por exemplo, num relacionamento, né? Um sentimento de traição. Na material, uma dívida, uma situação. Na espiritual, uma perseguição por causa da sua escolha de vivência de vida. E por aí vai. Ou por pessoa que nem conhecemos também tem essa situação, nós sofremos por pessoas que não conhecemos, nos colocamos no lugar delas, né? Por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país, por situações que se apresentam com tribulações e surpresas. E é nessa hora que temos que estar com a nossa vida espiritual afinada, né? Com a nossa espiritualidade junto a Deus refinada, com as coisas do Espírito de Deus refinadas. Isso é necessário, não só para que tenhamos forças, mas sim paciência, discernimento, ponderação diante dessas situações. E com esses requisitos, né, nós não desanimamos, não entramos no processo de desânimos, no processo de estado de depressão. O que precisamos é olhar para a vida e para as situações com o olhar da fé, com o olhar da coragem. E não dizermos, né? Acabou, deu tudo errado, tudo está perdido, não aguento mais. É não entregarmos os pontos. Muitas vezes agimos como se nós fôssemos os únicos que passam por situações difíceis, de provas na humanidade, no universo, né? No mundo. Só nós sofremos. Precisamos entender que é muito difícil não encontrarmos alguém que não tenha passado por momentos de vendavais, seja ele de intensidade maior ou de intensidade menor. E a cada momento nós nos deparamos com pessoas que vêm falar suas dores para nós, que nós emprestamos o ouvido, a nossa audição, né, a nossa sensibilidade, que damos a ela uma palavra de apoio, né? E a ela nós falamos de Deus e de sua misericórdia. Mas daí, quando nós nos deparamos com as nossas provas, os nossos problemas, nos vem a reclamação da vida e dos acontecimentos e até mesmo reclamamos de Deus. E eu não estou aqui dizendo que devemos nos conformar com tudo. É claro que existe em nós uma força que nos impulsiona para fazermos algo, para tomar uma posição. Mesmo eu ou você nós sabendo que tudo está dentro da permissão de Deus, sim, e que Ele não quer para nós sofrimentos que nos levam a um estado de inutilidade ou inutilidade mesmo. Edson, o que você traz para nós mais dentro disso? Sabe, Isa, quando nos deparamos com o sofrimento, somos levados a nos perguntar: meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, me ajude. Ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Daí nos deparamos com a palavra de Jesus que diz em Mateus 11:28: vinde a mim, vós todos que sofrem. E isto para os cristãos de fé é refrigério para o coração e acalma, nos enchendo de esperança para tantas perguntas e situações difíceis que enfrentamos. Mas é aí que o Senhor nos dá uma palavra de conforto e de libertação. Sabe, amigos, uma coisa muito importante diante do sofrimento é nunca dizer que foi Deus ou que é Deus que está castigando. Veja o que ele diz em Tiago 1, versículo de 12 a 14.
Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e o alicia. Compreendeste? Então é importante entender que todo sofrimento tem como base o quê? A falta de audição e desobediência, não é? Os conselhos que muitas vezes um filho não ouve de um pai, de um amigo, etc, não é? A não obedecer à voz da consciência que diz não e a gente faz. As nossas ações que muitas vezes não correspondem, não é? Diante daquilo que é real, que é para o bem, fazemos o errado, não é? Não obedecemos à medicina. E também é importante entendermos que sofremos por causa das nossas limitações humanas e naturais. Devemos ainda saber que os desafios da vida terminam quando estivermos pela fé, não é? Fidelidade, confiança diante do Criador. Há ainda uma outra resposta para aqueles que dizem que o sofrimento, não é um castigo vindo de Deus. Diga-me então, se isto fosse, por que quando Jesus aqui esteve, uma das suas metas foi os doentes e os pecadores? Outra coisa, o que diz a ciência com o excesso do álcool? Faz ou não faz mal? O cigarro faz ou não faz mal? Não é? As químicas, não é? Para mudanças do corpo, é ou não é prejudicial? Os carros nas estradas desobedecendo os excessos de velocidades, não é? É ou não é errado? As drogas ilícitas faz ou não faz mal para o corpo? Não é? O sedentarismo de pessoas que vivendo uma vida de comodismo, não cuida do corpo e da saúde, é ou não é errado? A alimentação desregrada é ou não é prejudicial? Não é? E medicar-se por conta própria, como que fica? Ainda para refletir, teria Deus castigado Ló, não é? Quando ele escolheu o caminho errado em direção a Sodoma, não é? Não teria Ló abandonado a companhia, a fé e estar do lado das pessoas do bem? Bom, vamos ver o que fazer então diante disto. Vai aí umas perguntas ou conselhos para nós. Primeiro, o que devemos fazer? Aproximar de Deus para que Ele, através da ciência, sane a dor e a dificuldade. Segundo, não se desespere e nem amaldiçoe o tempo, as coisas e pessoas por causa das suas provações. Terceiro, ore e busque conselhos de espiritualidade, isso faz bem. Quarto, não zombe e nem desfaça com desdém daqueles que sofrem mais do que você. Veja ainda o que diz Santa Catarina. Ela diz que a cruz, ela é leve para os que levam ela na fé e é pesada para aqueles que arrastam ela na incredulidade. Portanto, queridos, cuidado para não ir cortando a sua cruz no processo do caminho, pois lá na frente você pode precisar muito dela para a sua salvação ou para passar por uma grande dificuldade na sua vida. E ainda, você já parou para pensar e ouvir quantos testemunhos de livramentos, de dor, de sofrimento existe? Todos os dias acontecem para muitos pela fé. Veja, se sua cruz, que agora você enfrenta, pesa, veja o que Paulo diz. Paulo fala, se sofremos com Cristo, com Ele ressurgiremos. O que posso lhe dizer ainda é, se o seu sofrimento está se aproximando de ti, lhe digo, Jesus diz em Apocalipse 3, versos 20, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entro na sua casa e cearei, eu contigo e você comigo. Então o que precisa fazer? Abre a porta, dê livre acesso para Deus na sua vida. Tenha diálogo com Ele, faça dele o seu amigo. Logo, você verá que muitas coisas mudará. E daí, você poderá orar comigo assim, como diz o Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar.
Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva por amor ao seu nome. Bendito seja Deus. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.